pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data avançado em mineração de dados. Hoje nós veremos a parte 2 da revisão da primeira semana do curso. Vamos lá? Big Data avançado em mineração de dados, revisão da primeira semana, parte 2. Na parte 1 da revisão da primeira semana, a gente viu uma introdução a Big Data e mineração de dados e também começamos a trabalhar com a linguagem Python. Agora nós vamos continuar trabalhando com a linguagem Python para a gente finalizar a revisão dessa primeira semana. Muitas vezes a gente precisa de estruturas de repetição em nossos códigos. O que são estruturas de repetição? São estruturas que vão repetir determinadas instruções várias vezes para realizar uma tarefa. Nós temos dois tipos de estruturas de repetição, o laço while, quando a gente não sabe o número de repetições antes da gente começar essas repetições. Nesse caso, as repetições vão ocorrer enquanto uma determinada condição for verdadeira, e é importante a gente garantir que existe uma condição de parada, ou seja, em algum momento eu vou fazer um teste, ou essa condição vai se tornar falsa e eu vou parar de repetir para a gente não cair no chamado laço infinito, repetições infinitas. Outra estrutura de repetição é o laço for, que ele é utilizado quando a gente sabe de antemão quantas repetições a gente precisa fazer. Ele percorre de forma automática os elementos de uma lista e vai fazendo uma repetição para cada elemento dessa lista. Aqui nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo a gente está fazendo com o laço while. Esse exemplo a gente imprime na tela, na verdade, os números pares menores ou iguais a um n que o usuário informar. Eu começo com o atual valendo 0, que seria o primeiro número par que eu vou imprimir, pergunto um número para o usuário e entro no laço de repetição que vai repetir enquanto o atual for menor do que n. Eu escrevo o atual e vou somando mais 2 nele. Então ele vai escrever na tela 0, 2, 4, 6, até que esse atual se torne maior do que o n que o usuário informou. Se ele informou 5, por exemplo, quando o atual vale 6, eu paro de repetir. Vou imprimir apenas até o 4. No segundo laço de repetição, a gente está usando o for. A gente está usando um código para a gente somar uma lista de 10 números. Então, a gente sabe que são 10 números. Então, eu vou fazer um for de count in range 10. Tem uma variável soma que começa com 0 e eu vou somando os números que o usuário vai informando para mim. Um detalhe aqui é que a gente está usando um int no primeiro código, porque a gente quer um número par, né? Só um inteiro resolve. E no segundo código a gente está usando um float para converter o número, porque a gente quer considerar números com casas decimais. A gente pode fazer interrupção e continuação de laços. O que seria interrupção? É quando eu posso testar uma condição dentro do laço e dar a instrução break para interromper esse laço de repetição. Aqui do lado esquerdo a gente tem um exemplo de um laço de repetição que vai somar determinados números que o usuário digitar. Eu não sei quantos números eu vou somar até que o usuário informe 0. A hora que ele informar 0, eu testo. Se o n for igual a 0, dou um break, paro de repetir e somo só os números anteriores a esse 0. Do lado direito, a gente faz a mesma coisa, só que a gente não quer considerar os números negativos. Então, a gente vai usar a continuação, que é a instrução contínuo, né? Então, ali na linha 4, eu testo. Se o n for menor do que 0, quer dizer que esse n é negativo. Então, eu dou um contínuo na linha 5 e vou para a próxima repetição, ignorando a soma desse número. Então, eu vou somar só os números inteiros positivos. Aliás, inteiros não, os números positivos, né, maiores do que 0. A hora que der o 0, eu também dou break e interrompo a repetição. Tratamento de seções. O tratamento de seção é importante para a gente tratar erros em tempo de execução, ou seja, o código pode estar todo correto, mas quando for executado, algum fator externo pode causar um erro que vai interromper a execução do código. Por exemplo, se você pede para o usuário digitar um número e ele digita uma letra, né? Se eu tentar converter para número, a entrada ali do input vai dar um erro. Para a gente fazer o tratamento de exceção, a gente utiliza a instrução try e
faz um tratamento na instrução accept. Então aqui a gente tem um exemplo onde eu estou pedindo para informar dois números, e aqui a gente pode ocorrer dois tipos de erros, né? O primeiro, se o usuário digitar um número inválido, uma letra, e o segundo, se ele colocar zero no segundo número, vai dar uma divisão por zero, que também dá erro, né? E aí o código não vai ser interrompido abruptamente. Eu vou ser direcionado para as instruções que estão no accept para mim fazer o devido tratamento. Modularização. Quando o nosso código começa a ficar muito grande, é interessante a gente utilizar a modularização. Na verdade, sempre que possível, a gente deve utilizar a modularização. Por quê? Ela facilita o desenvolvimento e a manutenção do código. O objetivo da modularização é quebrar o nosso problema maior, nosso algoritmo, que está resolvendo um problema grande, em partes menores, que a gente chama de subrotinas ou funções, e eu posso trabalhar essas funções de forma independente e depois eu posso juntar elas para resolver o problema maior. A localização de erros se torna mais fácil, porque se eu tenho uma função que faz um cálculo e a gente sabe que está dando um erro no cálculo, então eu vou direto naquela função que faz o cálculo. E uma estratégia interessante para a gente identificar quando criar uma função é se você observar que tem um código que está repetindo várias vezes. Então esse código poderia se tornar uma função e você simplesmente chamar essa função. O que são funções? São trechos de código que executam uma determinada tarefa. A gente já usou funções, né, da biblioteca padrão ali do Python e até da biblioteca Meta também, né? São funções que estão prontas ali, por exemplo, o input e o print são funções que estão prontas para mim usar, mas eu posso criar as minhas próprias funções. Aqui a gente tem um exemplo de uma função bem simples que escreve uma saudação na tela, né? Então criei uma função saudação, a gente começa com a palavrinha-chave def, coloca o nome da função, dentro do parênteses eu vou colocar parâmetros, se for o caso, dois pontinhos, e todo o código que vai ficar nessa função, ele fica edentado 4 espaços para a direita, o mesmo caso da indentação do if, né, dos laços de repetições também. Quando a gente executar esse código, ele não vai começar a execução na linha 1, porque aqui é só uma definição da função. Ele vai começar a execução na linha 6, que é a chamada da função. Aí o fluxo de execução é direcionado para a linha 1, executa a função, e depois ele continua na linha 7, se eu tivesse uma linha 7 ali para ser executada, né? Aquela função saudação, ela não recebe parâmetro, então ela sempre faz a mesma coisa, mas eu posso ter funções que recebem parâmetros externos para fazer um cálculo ou ter um comportamento diferente quando esse parâmetro mudar. Aqui nós temos um exemplo de uma função calcula cubo do lado esquerdo, que calcula o cubo de um número. Então ela recebe esse número externamente, calcula o cubo e imprime o cubo desse número na tela. Um detalhe aqui é que essa função não retorna nada, ou seja, ela é chamada, se eu tentar pegar o resultado dela, eu pego um valor none, um valor nulo. Do lado direito, a gente tem uma função que faz a mesma coisa, recebe o número e calcula o cubo, só que ela tem uma instrução return. Essa instrução return retorna para fora da função, para onde ela foi chamada, o resultado que ela está calculando. Então, um exemplo aqui, ó, eu posso chamar ela inclusive dentro do print, né, que ela retorna o cálculo do cubo no print e o print vai imprimir o resultado desse cálculo do cubo. Eu posso inclusive chamar ela dentro de outra função. Ali eu estou dando um exemplo que eu estou chamando o cubo do cubo, né, que seria o n elevado a nona. Dependendo da quantidade de código, pode ser interessante, além da gente criar as funções, a gente separar em arquivos, né? Normalmente a gente agrupa no mesmo arquivo funções que fazem, são destinadas para uma mesma finalidade, né? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, que eu criei um código mat, que são funções matemáticas, uma é o cubo, outra é o fatorial, e criei aqui um programa principal, um arquivo principal.py, que faz o quê? Importa as funções do arquivo mat
e executa elas aqui, faz a chamada e executa elas. Aqui é importante a gente frisar que esses dois arquivos têm que estar na mesma pasta para você não ter problema na hora de executar. Coleções. Tipos de dados básicos, eles armazenam um único valor. Né? Se tem uma variável A, coloca um número inteiro, só armazena um único número inteiro. Só que tem muitas situações que a gente precisa de coleções para a gente agrupar vários elementos de dados. Os principais tipos de coleções da linguagem Python são as listas, tuplas, conjuntos e dicionários. As listas são estruturas dinâmicas e sequenciais com os elementos indexados, ou seja, começando da posição 0, cada posição tem um elemento, eu consigo acessar essas posições. As tuplas são estruturas estáticas com elementos indexados também, mas nas listas eu consigo adicionar novos elementos, nas tuplas não, ela é estática, eu não consigo mexer nela. Normalmente a gente usa tupla para passar mais de um elemento de dado e normalmente quantidades pequenas de elementos. Os conjuntos, eles servem para a gente agrupar elementos sem repetições, assim como nos conjuntos matemáticos, e eu não tenho posicionamento, eu tenho só a informação se aquele elemento existe ou não dentro do conjunto. E os dicionários são associações do tipo chave-valor. Eu coloco para cada chave um valorzinho e aí eu consigo pesquisar esses valores pelas chaves. Aqui a gente tem um exemplo de um código onde que seria importante a gente utilizar uma coleção. Eu pego o preço de vários produtos, calculo a média o preço médio. Depois eu preciso mostrar os preços que estão acima da média. Então, o ideal é a gente guardar esses produtos, esses preços, aliás, dentro de uma lista. Então, eu crio uma lista de preços vazia inicialmente, aquele abre e fecha o colchete é uma lista vazia. Dentro do laço de repetição, eu uso o métodozinho append, lista preços.append, para me adicionando os preços dentro da lista. E depois, na linha 12, eu faço um laço de repetição onde eu percorro cada preço que já existe na lista e verifico se esse preço está acima da média para me mostrar ele. No caso dos dicionários, eu tenho algumas funções interessantes aqui, como clear para limpar, né, remove todos os elementos, copy para copiar o dicionário, ponto itens retorna as chaves e valores no formato de tuplas, ponto keys retorna uma lista com as chaves do dicionário. Ponto pop item retorna uma tupla chave-valor. Se o D estiver vazio vai dar um erro, né? Se esse dicionário D estiver vazio, esse D aqui é um dicionário que a gente está exemplificando. D.update atualiza um dicionário com base em outro. E o D.values retorna uma lista com os valores do dicionário. Então, pessoal, essa foi a parte 2 da revisão da primeira semana. Aqui a gente reforça aquelas recomendações para vocês tentarem refazer todos os códigos, tentarem resolver os exercícios e revisar o conteúdo para fazer pesquisas complementares, né, para que vocês sempre possam complementar e aprender cada vez mais. A gente se encontra no próximo vídeo. Bons estudos para vocês!